Hoje a gente vai falar um pouquinho de programação reativa. É um modelo de programação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. É um pouquinho difícil de entender a primeira vez que a gente ouve falar. Mas eu vou tentar plantar a sementinha na cabeça de vocês. Para alguns que já conhecem, eu vou tentar trazer alguma coisa nova para poder estar em todos os níveis e todo mundo começar a desenvolver um pouquinho. Alguém aqui já usou programação reativa? Alguém aqui já ouviu falar? Então tá legal, né? Então pelo menos vai matar a curiosidade de uma galera aí, e quem nunca ouviu falar vai aprender um pouquinho. Antes de a gente falar disso, eu queria primeiro me apresentar para vocês. Meu nome é Eric, eu tenho 30 anos, eu trabalho com desenvolvimento há 10 anos, mais ou menos. Parei de contar já depois disso. Eu sou CTO numa plataforma de curadoria de vídeo lá no Rio de Janeiro chamado Winning. E dentro desse tema que a gente vai falar hoje, eu tenho um livro, que é esse aí, Mastering Reactive JavaScript, que eu lancei esse ano pela Packet. Então, se vocês estiverem a fim de comprar ou dar uma olhada, tem e-book e versão impressa na Amazon. Eu trabalho muito com JavaScript, é o meu vício, é o que eu realmente gosto de desenvolver a JavaScript, apesar de eu ser muito mais de back-end do que de front, não sei quase nada de front, eu gosto muito de Node, mas também tenho bastante experiência com Java e com Scala. E meus interesses principais no mundo do desenvolvimento são programação reativa e arquitetura de microserviços. Então, quando vocês me encontrarem aí nos corredores e quiserem falar sobre esses assuntos, estou super aberto, vou ficar muito feliz de conversar com todos vocês sobre isso. Tem aqui também meu Twitter e meu Medium, eu não atualizo muito, mas eu pretendo voltar a atualizar, então quem tiver interesse também pode dar uma olhada lá, e o meu site. Tá. Isso aqui é o que a gente vai falar hoje. Primeiro eu quero passar para vocês o que é programação reativa, porque é um negócio que as pessoas falam muito, eu mesmo tive bastante dificuldade para entender o que era programação reativa. O meu primeiro contato com programação reativa foi há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro que o meu ex-chefe achou uma biblioteca de JavaScript que chamava Bacon, que implementa programação reativa. E aí ele falou assim, Eric, olha que maneiro isso aqui. E eu olhei vários exemplos e várias coisas muito legais. Eu falei, nossa, parece muito maneiro, mas eu não sei onde é que eu aplico isso. Não sei qual a aplicabilidade disso. Parece legal, mas parece um negócio que é muito mais um modelo de uma coisa teórica do que a realidade. E aí, mas isso ficou na minha cabeça. E eu fiquei pensando sobre isso durante um tempo. E depois de alguns meses, a gente teve um problema e que a modelagem da programação reativa se encaixava perfeitamente para solucionar esse problema. E aí deu um estalo na minha cabeça e eu comecei a ver o mundo com outros olhos e comecei a usar isso mais e mais. Então, a gente também vai ver onde a gente pode utilizar, que tipo de problemas que ela resolve, né? Como que a gente usa isso, se é uma biblioteca, se é uma linguagem específica, se é uma API, se são várias bibliotecas, como é que a gente usa isso. A gente vai entender que a programação reativa ela tem 3 pilares, que é o Observable, o Operator e o Observer, e a gente vai ver o que cada um faz, qual é a responsabilidade de cada um. A gente vai ver um pouquinho das vantagens, a gente vai ver também um problema que a gente tem quando a gente está usando esse modelo, que é esse back pressure. Eu vou explicar o que é o problema e como é que a gente pode resolver esse problema. Por fim, eu quero mostrar alguns códigos para vocês, eu quero mostrar os principais operadores do dia a dia, até porque eu já fiz essa apresentação antes, bem parecida com essa, e a galera fica um pouco sem entender, mas quando chega nos exemplos, as pessoas começam a entender muito melhor. Eu queria ter visto esses exemplos quando eu vi isso pela primeira vez, então eu gosto de passar eles para vocês. E, no fim, também umas referências para quem quiser se aprofundar no assunto. Então, primeiro, o que é programação reativa? Né? Todos vocês devem estar, quer dizer, a maior parte de vocês deve estar se perguntando agora. Sempre quando a gente tem uma dúvida, né, principalmente a gente que é desenvolvedor, sobre o que é uma coisa, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vai no Google e procura, né? Então, você vai lá e joga programação reativa no Google. Geralmente, quando a gente entra no Google para pesquisar alguma coisa, a primeira definição que a gente vê é da onde? Da Wikipedia. Então, eu acho que é bastante útil a gente ver a definição da Wikipedia, porque se a definição da Wikipedia for boa, eu posso ir embora e todo mundo já entendeu tudo aqui e já fiz o meu trabalho. Então, vamos ler, vou ler aqui junto com vocês. A Wikipedia diz que programação reativa é um paradigma de programação para lidar com fluxo de dados e propagação das alterações, que ele torna possível expressar fluxos de dados estáticos, como arrays, e dinâmicos, como eventos, facilmente através da linguagem de programação utilizada. E aí eu te pergunto, você entendeu alguma coisa? Acho que não, né? Eu também não entendi. Essa é uma definição bem esotérica. Acho que é só para quem já conhece bem mesmo, consegue entender o que ele está querendo dizer em cada um desses pontos. Então, eu não sou ninguém, mas vou tomar a liberdade de dar a minha definição para vocês. Antes disso, quando a gente vê essa definição na Wikipedia, a gente pensa, putz, será que isso é só mais uma buzzword? Será que isso é uma conspiração global, né, que todos os programadores falam que usam, que é muito bom e, na verdade, ninguém sabe, eu estou aqui fingindo também, só para manter a lenda? Não, não é. Grosso modo falando, programação reativa é um paradigma de programação que permite operar sobre um fluxo assíncrono de dados, ponto.
Vamos pensar agora, abrir a mente de vocês um pouquinho. Todo mundo aqui conhece array, vetores, né, de qualquer linguagem de programação. O array, ele não é uma coisa física, né, ele não existe, ele é uma abstração, é um conceito. É uma abstração para você lidar com um conjunto finito de dados. É isso, para isso que serve o array. E aí, dependendo da linguagem de programação, você vai ter operadores para usar nesse array. Você vai poder fazer map, filter ou qualquer outra coisa do tipo, ou, no mínimo, acessar o array pelo índice. Um observable, ele é como um array da linguagem, da programação reativa, sendo que ele é um array para coisas infinitas. Quando você tem que trabalhar com fluxo de dados de coisas infinitas, você não pode usar um array, porque você não pode colocar coisas infinitas em memória, porque você não tem memória infinita. Então, você precisa de um tipo de abstração que te permita operar sobre esses dados que são potencialmente infinitos. E essa abstração é o observable. E aí, aqui, na programação reativa, a gente tem o observable, que é essa abstração que eu falei, e a gente vai ver também que tem os operators e observers. E o que eles fazem? Eles juntos permitem que a gente expresse e reaja, por isso programação reativa, sempre que um evento acontece. E uma coisa legal da programação reativa é que ela vai desacoplar a fonte dos eventos, das transformações que nós vamos fazer nesses eventos, para os efeitos que esses eventos causam no final. Talvez não tenha ficado muito claro, mesmo com essa definição que eu dei para vocês. Então, vou pegar um exemplo prático do dia a dia, como todo mundo vê programação reativa quando vai, por exemplo, no Starbucks. Por que o Starbucks pode ser visto como programação reativa? Quando você chega lá no Starbucks, tem uma atendente, né, que ela vai pegar os pedidos. Então, os pedidos são um fluxo contínuo de eventos chegando para a atendente. Sempre que chega um pedido, o atendente passa para frente para o barista. O barista vai pegar esse teu pedido e vai transformar em café ou produtos do Starbucks. Ou, se a gente quiser usar uma outra nomenclatura mais parecida com programação reativa, o barista pega o pedido e mapeia em café e em produtos. Por fim, você é um cara que está lá ouvindo, você está observando o barista. E sempre que chega um café, se for o seu café, você vai pegar e vai fazer o efeito que você quer, que é beber o seu café. Então, a gente vê aqui claramente essa separação aqui. O Starbucks aqui, né, a atendente, que é o observable, que está lá com a fonte de dados, que são os seus pedidos. O barista, que é um operador, que está transformando esses seus dados, transformando o seu pedido em um produto. E você, que é o observer, que vai fazer o efeito que você espera, que é beber o seu café. Tá? E aí, a pergunta seguinte é, onde é que a gente pode utilizar isso? Será que eu só posso utilizar isso para fazer um modelo no computador de como funciona o Starbucks? Aí é claro que não, né? A gente pode usar programação reativa para qualquer lugar onde a gente tem um fluxo contínuo de dados. Então, aqui eu botei alguns exemplos que algum desses com certeza se encaixa no seu trabalho. Que é, por exemplo, você pode ter sensores de internet das coisas que ficam lá. Tem um sensor de temperatura que fica enviando a cada tempo a temperatura atual ou de proximidade, enfim. Você pode modelar isso usando programação reativa. Você pode pegar inputs de usuário numa interface gráfica, então cliques do usuário na sua página HTML, você pode modelar com programação reativa, ou gestos dele no seu app, também pode programar utilizando programação reativa. Para a galera que é de back-end, como eu, né, que está mais por trás da cortina. Quando a gente está trabalhando com o cursor do banco de dados, né, que às vezes tem um número muito grande de elementos lá para trabalhar e você não vai conseguir colocar tudo em memória e processar de uma vez. Você pode usar o Observable também para modelar isso. Você pode usar para resultado de chamada HTTP, que mesmo sendo um resultado só, é um resultado que eventualmente vai acontecer. Então, você também pode modelar isso e vai ganhar vários operadores para trabalhar por cima disso. Coisas estáticas, como arrays. Uma das coisas legais de todas as implementações de programação reativa é que você tem N operadores que te permitem lidar com tempo e com um monte de coisas que são difíceis de lidar no dia a dia. Então, você vai ter um array super poderoso se você usar o Observable para modelar ele. E, na verdade, qualquer fonte, fluxo de dados que você queira imaginar, você talvez só tenha que implementar um Observable diferente, mas é muito simples de implementar, não é nada complicado, não. E aí a pergunta seguinte é, como é que a gente usa isso, né? Será que isso é uma linguagem específica? Será que isso é uma biblioteca? Será que isso são várias bibliotecas? Como é que isso funciona? E a resposta é bibliotecas. Mas tem uma que é especial, que é a Reactive Extensions. E aí, por que ela é especial? Ela é especial porque, em 2012, a Microsoft criou ela e abriu o código dela. E quando ela criou 3 implementações, se não me engano, para C++, para .NET, para mais alguma linguagem. E ela, na verdade, é uma API, né, que pode ser implementada em diversas linguagens diferentes. E hoje em dia a gente tem RX, que a gente chama de Extension de RX, para diversas linguagens. Eu botei aqui uns exemplos não exaustivos, né? A gente tem Java, JavaScript, .NET, Scala, Clojure, Swift, PHP, C++, Go,
Python, Ruby, e se vocês seguirem esse link aqui que eu botei, vocês vão ver que tem uma infinidade de linguagens em que você pode usar Reactive Extensions. E a parada legal é, uma vez que você aprende Reactive Extensions em qualquer uma dessas linguagens, se você for para outra plataforma, se você for para outra linguagem, é muito fácil você mapear, porque a API é a mesma. Então, você aprende em uma e segue em outra. Você, obviamente, vai ver outras implementações de programação reativa em outras linguagens, mas elas vão usar APIs um pouquinho diferentes, operadores um pouquinho diferentes. Então, eu realmente gosto de Reactive Extensions e eu digo que é um bom lugar para começar. E aí, vamos para uma parte um pouco mais técnica, né? A programação reativa ela é baseada em 3 coisas: o observable, o operator e o observer. Primeiro, o observable, como eu falei, é a fonte dos seus dados. O que esse cara faz é propagar os teus eventos para poder acionar os seres que querem saber quando algum evento acontece. Ele é aquele caso do array de dados infinitos, né? Como eu não tenho como armazenar dados infinitos em memória, o que ele faz é te dar uma abstração para que você consiga trabalhar com esses dados conforme eles vão se tornando disponíveis. E uma das coisas legais dele é que ele só trabalha com os dados quando eles estão disponíveis. Então, você pode ter muitos dados que você vai ter sempre um uso constante de memória. Você não vai subir sua memória à toa por causa de um observable, como você faria se você alocasse um array muito grande. E ele propaga 3 tipos de eventos, né? O next, que é sempre que um evento novo acontece. O error, que é autoexplicativo, se algum erro acontecer. E o complete, que é quando o observable encerra. Em alguns casos, como quando a gente tem quantidade infinita de dados, obviamente o complete nunca vai acontecer. Mas em casos em que esse número é finito, o complete pode acontecer. E uma outra parte legal é que ele é completamente reutilizável. Então, um observable pode ser usado para acionar diferentes caras que vão receber os eventos dele. A gente já viu esse lado aqui, que é a fonte dos dados, e o cara aqui do meio, que são os operadores, que são as transformações que a gente pode fazer nesses dados. Ele permite que a gente altere, entre aspas, porque ele não vai alterar aquele dado especificamente, os dados que o observable propaga para que eles causem o efeito que a gente espera. Uma outra coisa legal também é que ele permite que a gente combine os observables. Então, se a gente tem um observable A aqui, que está sendo ouvido por diferentes pessoas, e um observable B aqui, que também está sendo ouvido por diferentes pessoas, a gente pode combinar os dois, e o que ele vai fazer, na verdade, é criar um outro observable C, que é a combinação dos dois, e que não vai interferir nesses dois aqui. Os observables são sempre imutáveis. Então, se você fizer alguma operação sobre o observable, você nunca vai ferrar com pessoas que estão ouvindo ele. E, por último, é o observer, que é o cara que está ouvindo efetivamente quando alguma coisa acontece. Ele representa a ação que a gente toma. Você pode pensar nele como um listener, que tem diversas linguagens de programação, ou, para quem está mais acostumado em JavaScript, você pode pensar nele como um callback também, que é alguém que vai ser executado toda vez que uma ação acontece. Ele pode ouvir qualquer um dos 3 tipos de evento que a gente viu que o observable transmite, que é o next, error e complete. Ele pode ouvir os 3, pode ouvir um deles, pode ouvir qualquer combinação possível desses caras. Você pode escolher quais dos eventos que você quer ouvir. Desculpa. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem... Vou respirar aqui um pouco. Falo um pouco rápido. E quais são as vantagens dessa modelagem, desse tipo de desenvolvimento, né? A principal delas é resolver um problema grave, que é como eu vou lidar com dados infinitos. Você precisa de algum modelo que te permita trabalhar com esse tipo de dados. E a programação reativa é uma maneira elegante de modelar esse problema. Uma outra vantagem, como ele permite que a gente desacople a fonte dos dados, das transformações dos dados e dos efeitos que esses dados causam. Isso pode parecer bobeira, né? Tipo, porque você está acostumado, quando você está fazendo, por exemplo, uma página, você bota um clique no seu botão e tua função faz tudo, né? Ela pega o evento, transforma, mexe, mexe com tudo. Mas a gente sabe que quando a gente tem um código que está desacoplado, a gente tem um código melhor, um código mais testável. A gente consegue testar cada etapazinha desse código e a gente consegue até facilmente mocar cada etapazinha desse código para os nossos testes. Uma outra parte importante, como eu falei, eles sempre faziam uso constante de memória e de processamento, então você não vai ter problemas de ter picos de memória ou de processamento por estar usando esse tipo de abordagem. E facilita o reuso da fonte de dados, já que um observable pode acionar diferentes caras. Tudo lindo até aqui. Eu falei, inclusive, que a gente sempre tem uso constante de memória, mas aí pode ter ligado uma luzinha para alguns, que é o seguinte: imagina o caso em que eu recebo dados mais rápido do que eu sou capaz de processar. Não existe mágica, né?
esse caso pode acontecer, e esse é um problema famoso que a gente chama de back pressure. E aí, a gente tem classes de operadores na programação reativa para lidar com esse problema. São duas estratégias diferentes, cada estratégia tem N operadores diferentes que se adequam a cada caso. Não existe uma estratégia mágica que vai resolver todos os seus problemas. Cada estratégia ela serve para um tipo de problema, e eu vou explicar aqui um pouquinho. A primeira a gente chama de loss strategies. Eu vou explicar primeiro o problema que ela resolve e depois eu falo um pouquinho dela. Imagina que você está no Uber, e aí você está usando o Uber com o teu celular, e aí você fica o tempo todo mandando a sua posição para o servidor do Uber. E aí imagina que os caras do Uber estão pensando assim, putz, pode vir um cara mal intencionado aqui e mandar um monte de dado muito mais rápido do que eu posso processar. Como é que eu posso lidar com esse problema? Eles podem usar uma estratégia loss, que é descartar alguns desses eventos. Nesse caso da posição do Uber, não tem problema. Por quê? Porque se eu perder a posição de agora, vai ter logo depois, no segundo seguinte, uma posição. Então, para o usuário, não faz diferença. Se você descartar algumas posições para dar um melhor uso para ele, né? Para que sua plataforma não caia, para que você consiga manter estável. E aí a gente tem vários operadores, como esse throttle, the bounce e vários outros que a gente tem por aí, que o que eles fazem basicamente é manter um rating de eventos chegando, máximo, né? E descartando tudo que está fora desse rating, um rating que você consiga processar. Mas nem sempre você pode jogar os seus dados fora. E aí, nesse caso, a gente precisa adotar esse lossless strategies. Um caso em que isso pode acontecer é quando, por exemplo, você tem que ficar fazendo insert no banco de dados. Todo mundo sabe que quando você tem que fazer vários inserts no banco de dados, é melhor você fazer um bulk insert do que você fazer N insert separadamente. E aí, se você está recebendo dados muito rápido para inserir e você não é capaz de inserir tão rápido, você pode usar essa lossless strategy, que o que ele faz basicamente é bufferizar as paradas para você e passar um array para frente. Então você tem métodos como buffer, pausable e tem um monte de outros métodos, operadores para usar isso. E aí o que ele vai fazer é exatamente isso. Você está recebendo um monte de dados para inserir, ele vai bufferizar, passar para frente um array de dados e você vai poder fazer um bulk insert e vai ficar tudo legal, bonitinho e beleza. E quais as desvantagens dos dois, né? O problema desse lossless strategies é que o tamanho do seu buffer, obviamente, vai ocupar memória. Então, se você faz um buffer muito grande, você vai acabar consumindo muita memória, enquanto na loss strategies você mantém o uso de memória e de processamento completamente constante. Aí aqui chega a parte legal, que talvez quem estiver boiando vai conseguir entender um pouquinho melhor isso aqui tudo que eu estou falando, que eu vou mostrar alguns operadores para vocês. Eu sei que essa aqui é uma conferência mista, né? Eu nunca palestrei numa conferência mista, só em conferência de JavaScript. Mas eu acho que a maior parte das pessoas consegue pelo menos entender um código em JavaScript, por isso que eu escolhi aqui mostrar para vocês em JavaScript, mas são coisas muito simples. Tá. Todo mundo consegue ler aí? O que eu tenho aqui é só uma página HTML simples, que o que ela tem é um botão, e me perdoem pelo jQuery, esse código aqui é bem antigo. Só atualizei ele. Só tem um botão para poder desenhar coisas. E essa função que vocês podem ignorar, o que ela vai fazer é basicamente desenhar uma bolinha e animar ela. O que importa para a gente é isso aqui. E como eu sou esperto, deixei um monte de código comentado, porque sempre quando você vai apresentar alguma coisa, dá problema, né? Então, eu preferia não escrever na frente de vocês. Então, o que eu estou fazendo nessa linha aqui? Eu estou pegando esse botão, desenha, e vou ouvir os eventos de clique nele. E vou criar um observable from event, clique nesse botão. Então, toda vez que houver, e estou escrevendo essa função addObject para ouvir toda vez que tiver um clique nesse botão, né? Então, se a gente pega esse código aqui e a gente vê ele rodando aqui, vocês vão ver que o que ele faz é desenhar uma bolinha cada vez que eu fico clicando aqui. Tá? E o que é esse object aqui no miolo da bolinha, né? É porque eu estou desenhando o objeto que é propagado. Isso vai servir para eu mostrar agora para vocês o primeiro operador que é importante, que é o que você mais usa quando você está usando programação reativa, que é o map. O map é igualzinho o map de array, para quem já conhece. O que ele faz é pegar o evento que é propagado e transformar em um outro valor. É como o barista que pega o pedido e transforma em café. O primeiro parâmetro que ele recebe é o próprio evento anterior e o i é a posição. Então, a primeira vez que eu clico vai ser 0, a segunda 1, 2, 3, por aí vai.
Como eu estou trocando o evento por i, no centro da bolinha agora tem que estar o número 0, 1, 2, 3 na ordem, né? Então, se eu salvar aqui e rodar isso aqui, o que a gente vai ter é isso aqui. Tá? Essas bolinhas aqui animadas. Pensem que essas bolinhas podem ser qualquer fonte de dados daquelas que nós falamos antes. Um outro problema que acontece muito comigo, por exemplo, que trabalho com back-end, é às vezes eu tenho que ler dados do banco e eu tenho um erro e eu preciso debugar esse erro. E às vezes tem muitos dados voltando do banco e eu não preciso de todos os dados. Na verdade, isso me atrapalha, logo um monte de coisa que eu não quero saber. E aí, para esses casos, a gente tem esse operador take. O que o operador take faz? Ele recebe um número como parâmetro, isso significa que ele só vai pegar os 3 primeiros, depois ele para de processar. Então, se eu estou trazendo do banco, eu posso botar um take 1 ali e só pegar o primeiro. Vamos ver aqui o exemplo. Mandei desenhar, e agora eu posso ficar clicando aqui que não vai acontecer nada. Ele para de enviar esses eventos para frente. Aí agora a gente chega nos operadores para lidar com back pressure, né, que a gente falou. O primeiro é de buffer, esse buffer count. O que ele faz? Conforme eu for gerando eventos, ele vai juntar esses eventos até que aconteça 3. Quando acontecer 3, ele vai passar para frente um array contendo os 3 eventos. Então, quando a gente faz isso aqui e manda desenhar, se eu clicar uma vez não acontece nada, se eu clicar 2 não acontece nada, se eu clicar a terceira, ele passa 0, 1, 2 para frente. Tem um outro operador que é legal, que é o throttle, que ele serve exatamente, ele só vai permitir que eu passe um evento para frente numa janela de 500 milissegundos. Então, ele me permite manter o rate de um evento por 500 milissegundos. O resto ele vai descartar. Quando a gente olha aqui, e quando eu clico ele aparece. Agora, se eu ficar clicando igual um maluco, você pode ver até os que ele descartou ali porque o número é diferente. Tá vendo? Não é sequencial mais. Porque ele está descartando um monte de número ali no meio do caminho. Esse operador aqui acho que é um dos que causa mais confusão na cabeça de todo mundo, que é o flat map. Na verdade, ele é muito simples. A gente viu o map, né? O map pega o conteúdo do observable e mapeia num outro elemento. O que acontece? O que aconteceria se ao invés de eu retornar i, eu retornasse um observable aqui dentro? O que ia acontecer é que eu ia ter um observable de observables. Ainda que você possa estar querendo fazer isso, é improvável que essa seja a parada que você quer fazer. 99% das vezes você não quer fazer isso. E aí, quando a gente quer pegar um elemento e mapear em todos os elementos abaixo num observable de resposta, a gente usa o flat map. E aí, o que eu estou fazendo é, pegando esse i, e estou usando esse rx observable of i, ele cria um observable com um elemento só, que é o próprio i. E aí, eu vim aqui de brincadeira e botei um delay. Ele vai levar 1 segundo para aparecer. Então, o que acontece é que toda vez que eu clico, ele vai mapear nesse próprio elemento, mas só vai exibir 1 segundo depois. Vai complicando as coisas, gente. Você tem que ir acompanhando. Se eu clicar, só aparece depois. E isso é legal porque você pode usar outras fontes de dados nisso aqui, né? Você já começa a pensar em um monte de coisa que você pode fazer legal com isso. E aí, tipo, tudo legal, tudo muito bonito. Deixa eu mostrar aqui mais um, antes de chegar na parte que é interessante. Um desafiozinho. A gente também pode combinar com outro observable. Aqui eu estou criando um observable para cada clique em tecla que eu faço. Então, agora, não só ele vai desenhar quando eu clicar no botão desenha, mas também quando eu começar a digitar aqui no teclado, ele vai ficar desenhando. Vocês não conseguem ver, mas eu estou digitando aqui. Tá, e aí, muito legal, eu queria mostrar alguma coisa que fosse interessante que vocês falassem, nossa, isso aqui vai ser difícil fazer sem programação reativa. E aí, a gente tem, em HTML, a gente consegue pegar duplo clique facilmente, né? Esse é um problema já resolvido. Mas como é que a gente conseguiria pegar um triplo clique? Tá, eu vou chegar lá. Primeiro, vamos mostrar esse cara aqui, que é o buffer time. O que esse buffer time faz? Ele é um pouquinho complicado. Esse 1000 aqui é milissegundos, tá? Então, a cada 1000 milissegundos, ou seja, a cada 1 segundo, ele vai abrir uma janela nova de eventos e vai propagar um evento, em que ele vai bufferizar por tudo que aconteceu durante 1 segundo até um máximo de 3, que é esse count no final, tá? Ou seja, independente de eu clicar,
a cada 1 segundo ele fica mandando uma bolinha. Se eu não cliquei, não tem nada lá dentro. Se eu cliquei, ela tem um número. Se eu cliquei um monte de vezes, ela tem até 3 números, né? Posso tentar clicar mais aqui, não vou conseguir. E aí, como é que eu posso fazer, então, o triplo clique? Eu posso usar esse cara, e a gente lembra que ele passa para frente um array com todos os itens, e eu posso filtrar para que ele só propague para frente quando eu tiver 3 itens nesse array. O que quer dizer que eu cliquei 3 vezes dentro do espaço de 1 segundo. Então, eu facilmente consigo vir aqui e implementar um triplo clique. Se eu clicar uma vez, não acontece nada. Se eu clicar 2 vezes, não acontece nada. 3 vezes, não acontece nada. Tem que clicar rápido aqui para ele poder funcionar. E aí, isso aqui também, obviamente, funciona para a tecla, porque eu estou pegando aqui também teclas aqui. Então, se eu apertar a tecla 3 vezes aqui, ele vai sair. Não entendi, desculpa. Vão ser 2 eventos diferentes. Sim, sim. Pode perguntar de novo, só para o pessoal ouvir? Né, o que eu perguntei para ele é assim, se você teclar 3 vezes e clicar 3 vezes, ele acabou de responder que separa os eventos, não junta. Mas o que pode acontecer aqui, por exemplo, é que eu posso misturar as duas coisas. Eu vou clicar e teclar ao mesmo tempo. Ele vai juntar os 3. Porque a fonte de dados é a mistura do clique com o teclado. E aí, quando acontecer isso 3 vezes, a gente vai passar para frente. Se a gente quisesse, obviamente, separar, era só jogar isso para cima. Se eu quisesse pegar só triplo clique e não teclado, eu poderia ter feito isso. Beleza? E aqui era só um exemplo de outras coisas que a gente pode também usar como fonte de dados. Por exemplo, a gente pode criar a partir de um intervalo de eventos. E aí isso aqui é legal, por exemplo, quando você quer mocar alguma coisa, né? Você quer chamar uma vez só, você pode usar esse off no seu mock lá em testes. Se você fizer isso aqui, ele na verdade dispara um evento a cada 1 segundo. É uma outra fonte de dados normal, como qualquer outra. E aí, se vocês entrarem na documentação, vocês vão ver que vocês podem criar observable de muitas coisas diferentes. Existem muitos operadores diferentes. Existem operadores que resolvem problemas muito específicos. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está fazendo uma busca, né, no Google, aí você está digitando lá e ele vai fazendo autocomplete. Você quer fazer a mesma coisa no seu servidor, mas você não quer que seja cada clique do usuário para você não ficar chamando muitas vezes o servidor. Você pode usar o debounce, que é basicamente, ele só propaga o evento depois de um tempinho que o último evento aconteceu. Então, se o usuário ficar teclando assim igual um doido, ele não vai propagar nada. Quando ele largar o teclado, aí ele propaga e faz a chamada. E existem muitos outros eventos também, outros casos que você pode usar. Bom, os exemplos que eu queria mostrar para vocês são esses. E aí, por fim, só deixar algumas referências. Obviamente, eu vou deixar o meu livro como referência, né, porque eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Mas também tem esses outros sites. Você não precisa do meu livro, tá? Você consegue aprender tudo pelos sites. Se você quiser ler também, é mais didático, assim, acredito eu. Mas o site oficial, que é esse reactivex.io, é muito bom e pode ser usado tranquilamente. Então, galera, é isso. Muito obrigado.